Queridos, eu tenho uma informação muito importante para vocês. Eu estou preparando 3 aulas para ajudar adolescentes a desfrutarem da adolescência de forma mais tranquila, dando dicas inclusive de como administrarem os impulsos sexuais. Se você quiser participar destas 3 aulas, eu estou convidando você a se inscrever, a fazer parte de um grupo no Telegram. Este grupo está silenciado por enquanto, ok? Depois, quando eu for lançar estas 3 aulas, aí sim nós vamos manter contato. Este grupo não será eterno, eu vou passar todas as orientações para vocês ao longo desse processo, porque ao longo de outros lançamentos que eu fizer, eu vou criando outros grupos, para eu ter uma relação próxima com você e para eu me integrar assim, de forma mais próxima apenas com aquela pessoa que tem interesse naquele assunto. Então o que eu vou pedir para você? Tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você vai clicar e automaticamente você já vai fazer parte deste meu grupo do Telegram. Grupo que vai receber 3 aulas sobre adolescência. Seja você adolescente ou não, se você tem filhos adolescentes, sobrinhos, netos, amigos, este material vai ser uma bênção para a sua vida. E eu vou dar nele, repito, entre outras dicas bem sinceras, bem francas, sem frescura, sem hipocrisia. Vou falar muito sobre a questão da sexualidade e do controle de impulsos sexuais. Então, vá até a descrição do vídeo para fazer parte deste grupo de lançamento. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Amigo ouvinte, chegamos em nossa última lição do trimestre, em que aprendemos sobre a importância de ajudarmos aos necessitados. Vimos que a pregação do Evangelho envolve levar o alimento espiritual, que é Jesus, e também envolve levar o alimento físico às pessoas. Ou seja, a igreja é um grupo de pessoas amadas por Deus que compartilham este amor com outras pessoas. E nesta última lição desse trimestre que vamos estudar, eu quero apresentar para você 6 atitudes saudáveis de um membro de igreja. Obviamente, existem muitas outras, mas eu selecionei 6 para que você possa fazer uma autoanálise, para que você possa aperfeiçoar as que você já tem e para que você desenvolva as atitudes que você, quem sabe, não tenha. Então vamos ver 6 atitudes saudáveis de um membro de igreja. A primeira atitude saudável é trabalhar para Cristo. Vamos ler o que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e também 24. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Ou seja, devemos trabalhar para Deus em qualquer lugar em que estivermos, em qualquer ramo de atividade, devemos trabalhar como se o fizéssemos para Deus. E isto envolve, obviamente, trabalhar pela pregação do Evangelho, pelo bem-estar da igreja. Pessoas que não fazem nada e que não exercem um dom espiritual, simplesmente são cristãos esquenta-bancos. Só estão esquentando o banco da igreja, não estão fazendo nada pela igreja. Esse tipo de cristão está colocando em grande risco a sua vida espiritual. Basta esse tipo de cristão fazer uma leitura da parábola dos talentos, que encontramos em Mateus, no capítulo 25. Então é muito importante que você trabalhe para Deus, que você faça alguma coisa, que você use o seu dom espiritual. A segunda atitude saudável
de um membro de igreja é amar as outras pessoas. Em João 13,35 é dito o seguinte: nisto conhecerão que todos vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Uma pessoa que vive fazendo fofocas, que vive fazendo intrigas, ao invés de amar, não tem uma atitude saudável de um membro de igreja, uma pessoa problemática. Ou tem um problema espiritual, ou tem um problema psicológico, ou tem um problema de ordem moral e está fugindo dele através das críticas feitas às outras pessoas. Não posso lhe dizer qual dessas razões, mas uma delas com certeza faz parte da vida dessa pessoa. Então, além de trabalhar uma segunda atitude saudável de um membro da igreja é amar as pessoas, respeitar a opinião delas, tratar os outros como gostaria de ser tratado, porque este é o resumo de toda a Bíblia, de todo o Antigo Testamento, como disse Jesus em Mateus capítulo 7, verso 12. A terceira atitude saudável de um membro de igreja é ajudar. Muitos não têm noção de que estão sendo usados pelo demônio para prejudicar a evangelização, prejudicar a igreja, e muitos não têm noção de que estão sendo usados pelo demônio para prejudicar aquelas pessoas que erram. Ao invés de falar mal daquele que erra, ou de fazer piadinha a respeito dos irmãos que caíram, a Bíblia diz que um cristão, que um membro de igreja saudável, na verdade, ele carrega o fardo daquele irmão juntamente com ele. Gálatas 6, 1 e 2 diz assim: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam deste modo à lei de Cristo. O que isso significa? Que se você e eu não ajudamos um pecador a levar os fardos, nós estamos seguindo a lei do diabo. É muito simples de entender isso no texto. Quando ajudamos um pecador a voltar para Cristo, quando levamos o fardo que ele tem, porque ele já está envergonhado, já está disciplinado, está passando por um processo de reformulação de sua vida espiritual, quando ajudamos esta pessoa, nós obedecemos à lei de Cristo. E se fazemos o contrário, ficamos dando notícias aqui, notícias dali, espalhando para um, espalhando para outro, nós não estamos obedecendo à lei de Cristo, mas à lei do diabo. E eu lhe pergunto, alguém que continuar obedecendo à lei do diabo, quer fazer fofoca ao invés de ajudar o irmão, ele vai para o reino dos céus? É óbvio que não vai. Só se for para o céu da boca de um tigre, como diz o ditado. Então precisamos mudar essa postura, porque um membro de igreja saudável, ele ajuda, ao invés de oprimir um irmão que caiu em erro. A quarta atitude saudável de um membro de igreja é controlar a sua língua. A pessoa linguaruda, ela é má convertida e ela não pode ter uma atitude saudável realmente na igreja, ela precisa se converter. É muito importante que a pessoa leia e medite em Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3 é um texto muito importante para aqueles que têm dificuldade com a língua. E eu vou ler aqui para você um dos versos que se encontra aqui no versículo 6 em diante. E entre todas as partes do corpo, a língua é chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos?
Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Então Tiago demonstra aqui claramente que a língua pode destruir como fogo. E que se o ser humano não conseguir domar a sua própria língua, ele não vai domar mais nada na sua vida. Então, amigo ouvinte, temos muito cuidado com isso. Precisamos evitar ficar falando mal das pessoas, depreciando aos demais. Nós não temos nada a ver com a vida dos outros, precisamos cuidar de nossa própria vida. Um outro texto muito interessante é Tiago 1,26. Preste atenção nesse texto. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. Simples assim. A pessoa linguaruda, fofoqueira, ela engana a si mesma, a religião dela não tem valor nenhum. Então, muito cuidado. Porque uma pessoa saudável, um membro de igreja que é saudável, ele controla a língua. A quinta atitude saudável de um membro de igreja, ele pratica as coisas que ele vai aprendendo. Isso se encontra em Tiago 1:25. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Então, um cristão saudável, ele pratica aquilo que ele aprende na igreja, nos sermões, na lei de Deus. E a sexta atitude saudável de um membro de igreja é o perdão. Esta pessoa perdoa. Não tem como ser um cristão saudável se não aprendermos a perdoar as ofensas dos nossos irmãos. E Colossenses 3,13 diz assim: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Estas são as 6 atitudes de um membro de igreja, as 6 atitudes saudáveis de um membro de igreja. E eu peço a Deus, amigo ouvinte, com coração sincero, que estas 6 atitudes saudáveis de um membro de igreja façam parte da sua e da minha vida. Peçamos ajuda ao Espírito Santo, façamos a nossa parte, para que sejamos cristãos saudáveis, que fazem a diferença, que são instrumentos de Deus para o bem, para o progresso do Evangelho e para o preparo de mais pessoas para a segunda vinda de Cristo. Obrigado por sua companhia nesses 3 meses em que estudamos sobre a importância de servirmos aos necessitados. No próximo trimestre, estudaremos os livros de Esdras e Neemias, livros do Antigo Testamento muito preciosos e que nos trarão lições espirituais fantásticas. Eu espero continuar contando com a sua companhia. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.